Boa tarde, boa noite, galera. Tudo certinho? E aí, Diego, tudo bom, cara? Fabinho da Bela Gula, nosso parceiro aí. Boa tarde, boa noite, seu Christian Kunfer, o Eliel, a Mari. Oi, Mari, tudo bem? Já vou te chamar aqui, gurias, só um minutinho. Tá todo mundo me ouvindo aí? Nandinho, tudo certo, boi. Então quer dizer que tá me ouvindo, que bom, muito bom. Já entrei. Opa, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Oi, Mari. Oiê, me ouve Tudo, bem? tudo bem. Então tá. Tô. Nossa, né, tá bem iluminadinho aí. Ah, eu sou blogueira, né, Alex? Não, tu é blogueira, eu não tenho essas ferramentas aí dos blogs aí, a gente ainda não tem aqui na loja, né? Pois então, né? Questão Não de sou, tempo, investimento. não tô tão profissional assim. Capaz, eu também não. É. Bobagem. Não, mas Ai, é legal essa luz. Eu acho mais legal ainda que aparecem os círculozinhos da luz no teu óculos, assim, no fica meu bem. óculos, sim, fica na cara que a pessoa tem recurso, né? Não, mas tem que ser mesmo. A gente que não conseguiu se equipar ainda com isso aí, mas tudo bem, não tem Não, problema. mas faz parte, já faz mais de um ano que eu tô acostumada a fazer esses vídeos, então realmente se tu não investe em material de qualidade, tu vê o retorno, realmente o retorno é diferente quando tu investe. Sim, Mas é claro, isso aí. tem. E Muito esse bom. susto da bandeira preta, Alex? Pegou todo mundo meio desprevenido, assim. A gente estava numa tendência de afrouxamento por causa da chegada da vacina, né? Eu não Sim. sei se era só a gente que estava com essa expectativa, né? Mas a gente viu aí que a coisa pendeu para um outro lado, né? Aqui a gente sempre diz assim, né? O velho ditado que os bons pagam pelos ruins, né? É. Então a gente vê aí que normalmente o que acontece? As pessoas que têm atividades formais, digamos assim, acabam tendo uma certa prevenção, né? Dentro das limitações de cada espaço de trabalho, de cada atividade, Sim. óbvio, né? Mas o cara que é clandestino, ele já é clandestino, né? Ele vai respeitar as normas para quê, né? Então é a mesma coisa assim, que dizer assim, bah, o pessoal fez uma rave no interior ali e não Sim. cumpriu as regras de distanciamento, né? Pô, Sim. É. não tem como, né, Mari? Então, paciência, né? Sim, pois é, até eu não tenho, não me afeta de certa forma, né? O meu trabalho é atividade essencial, Sim. mas também pegou de surpresa, né? As minhas amigas que trabalham nas UTIs aqui de Caxias estão bem assustadas, né? E também pegou elas de surpresa, porque vinha num equilíbrio, né? Vinha bem linear. Mas faz parte de todo o ciclo de doença, né? Então, Uhum. vamos Uhum. falar sobre doença, então, a Cavaleira do Apocalipse. Tenho esse apelido dado por alguns pacientes, muito Como é querido. que é? Cavaleira do Apocalipse, porque eu só Ah, dou más notícias. nossa, é que nem o César, o mecânico aqui, o meu sócio da loja, né? Ele também é a mesma história, né? O pessoal chega, bah, tava com um barulhinho. Eu digo, "Ih, esse barulhinho aí é um pouco mais do que um barulhinho, né? É, É, alguém não, tem que não, fazer o trabalho sujo, né? Então, é, também, né? eu vendo e ele resolve os problemas depois, né? É isso aí. Então, falando nisso, até que bom que tu tocou sobre atividade e tal. Então, a gente, né, tem um negócio formal, né, CNPJ e tudo, e lá no nosso contrato social a gente prevê o KNAI de oficina de manutenção de veículos, né? A bicicleta ela não deixa de ser um veículo, então a Uhum. gente também é considerado a atividade essencial, né? É claro que aumentam as restrições de acesso de público na loja, por exemplo, as questões de prova de roupa, que com a bandeira laranja até tu tinha essa possibilidade, agora não tem mais. A gente Uhum. vai restringir o acesso de clientes, né? A gente sabe que, infelizmente,
por entrar nessa situação, muitos clientes têm mais tempo para vir para a loja, para pedalar e tudo mais, né? E a gente sabe que vai ter alguém que vai querer entrar e que a gente vai ter que dizer, espera aí fora. Mas eu vim só tomar um cafezinho, né? Daí que a gente recebe muita gente que vem realmente para tomar um cafezinho, para contar do pedal, para planejar o próximo pedal, para falar da Copa Soul, para bater papo. Só que agora, né, vamos ter que, pelo menos por uma semana aí, que é o que está previsto até o dia 1º de março, a gente vai ter essa restrição de acesso ao público. A oficina, graças a Deus, está bem lotada para essa semana, né? Normalmente na segunda aí quase que enche tudo para a semana. E paciência, né? Essa semana vai ser um pouco atípica aí, né? E a Copa Soul tá tudo certo por enquanto, assim, vai rolar. Olha, como eu já tinha falado nas outras lives, tanto com o Américo como com as meninas na semana passada, a Copa Soul, salvo um apocalipse, como tu mesmo falou, tá? Ela só não acontece se a gente ainda estiver em bandeira preta na data do evento. Sim. Tá? Mesmo que ela esteja em bandeira vermelha, tá? A nossa região, a Copa Soul ela pode ser realizada porque existe todo um protocolo de contenção de público, de distanciamento social. Então, assim, só para o pessoal saber, tá? Se a gente sair da preta na semana que vem e progredir para a vermelha, vai ter, assim, os atletas e um apoio da equipe para cada 5 atletas, mais ou menos, tá? Então, assim, tá indo o cara, ele e a namorada para dar apoio. Infelizmente, a namorada não vai poder entrar no evento, tá? Né? A via pública não cabe a nós o controle, né? Né? Se a pessoa quiser ficar lá numa curva, vai poder ficar, não posso impedir, porque é uma via pública, mas ela não vai poder dar apoio. O apoio de hidratação e alimentação só pode acontecer dentro da vinícola. Aí, se o atleta tiver algum suplemento, alguma coisa que ele queira consumir no fechamento da volta, vai ter a equipe oficial da prova lá para receber esse material e colocar no local específico, que a gente vai dar as informações lá no briefing da prova, né? Não vou fazer o briefing antecipado aqui também. Mas então é isso aí. A Copa Soul, ela só não acontece se estivermos em bandeira preta. Também é que o volume de atletas ainda é um volume controlado, né? Porque a TTT eu vi hoje que ela cancelou, né, a atuação dela em 2021, que vai ter só ano que vem. Mas a TTT é uma prova de revezamento, né? Na sua maioria. Tem a e revezamento. Todas as outras são revezamento, né? E tem toda aquela galera na praia ali e tal, né? Isso. Então é muito mais volumosa. Tem Mas, tudo isso, enfim, né? É bem mais estruturado. Feito, então. Vamos falar de Apocalipse, então, a Cavaleira do Apocalipse. Ninguém gosta de falar de lesão, né, gente? Só eu. Não. Eu nasci lesionado também, né? Eu vivo lesionado. Assim? Não, é que eu sempre fui gordinho ou obeso ou acima do peso. Eu nunca fui magro, efetivamente, né? Então, desde ali dos meus 9 anos, 10, eu sempre fui acima do peso. E eu sempre fui variando meu peso, né? Nunca fui muito gordo, né? Extremamente gordo, mas também nunca fui magro, mas sempre fiquei ondulando, né? E a gente sabe que joelho e tornozelo sofrem com isso. Principalmente, né? Os guris, na sua maioria, educação física no colégio era a professora jogava uma bola no meio da quadra e vocês que se matem, né? Então, e era o que acontecia. Então, eu sempre tive muita lesão de joelho e tornozelo, porque eu era goleiro de futebol de salão. Então, eu treinava 2, 3 vezes por semana e tudo mais. Então, eu tenho um histórico de lesão de joelho e tornozelo bem grande por conta do meu sobrepeso, né? E aí, na vida adulta, daí com 18 para 19 anos, é que eu descobri a bicicleta e comecei a pedalar. E até o ano passado,
todas as minhas lesões que eu tive nunca tinham sido na bike. Sempre tinham sido de outras atividades, de outros esportes, ou correr na rua e torcer o pé. Quebrei a perna uma vez jogando paddle, torci o tornozelo na semana do casamento lutando boxe, que a minha esposa queria me matar, né? Na semana do casamento me torceu o pé, né? E então assim, e nunca foi de bike. No ano passado eu tive uma queda, tive um acidente e daí sim, né, tive uma lesão de bike, mas foi de membro superior, né? Então, né, esse é o meu, né, esse é o resumo da minha vida de Da tua atleta. história. A minha história Se fisioterapêutica. aqui na minha frente, marcando uma consulta, com certeza, né? Não ia ser de 10 segundos, né? Não, a minha avaliação ela leva 2 horas, então tem bastante tempo para conversar bastante. Então é isso, até eu conseguir identificar tudo que é necessário ajustar na vida do atleta, do paciente, enfim, a gente precisa conversar bastante a respeito disso. Tá, e que legal que tu falou, Mari. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu atende o público não atleta também? Ou tu atende o público que não é atleta também? Ah, bacana. Sim, inclusive 2020 para mim foi um divisor. Assim, a minha história com o esporte ela é bem grande, não parece, mas ela é bem grande. Eu trabalho com esporte há quase 7 anos, Alex. Então, desde estágio não curricular até hoje, né? Eu trabalhei com várias modalidades em específico, né? Trabalhei muito tempo com tênis, trabalhei com judô, trabalhei com basquete muito fortemente. Eu fiz terapeuta na Paralimpíada, então trabalhei lá com tiro com arco, trabalhei no atletismo. Eu também fui para Paralimpíada. Fui assistir, a Candy trabalhou de staff na Para e nas Olimpíadas também. Ela trabalhou. Maravilhoso, experiência absurda. Bem legal. Levo para a vida. E eu fui assistir só a Paralimpíada, né? Eu não fui assistir a Olimpíada e não me arrependo. Não me arrependo. Acho que fiz a escolha certa. A Para é muito ótimo. Estou arrepiado só de lembrar dos momentos. Conheci pessoas muito bacanas do mundo inteiro. Isso aí. Né? Então, foi bem legal. Conheci atletas do mundo inteiro, que coisa que nas Olimpíadas eu não conseguiria. Né? Porque existia um distanciamento maior. E a Paralimpíada é um pouco mais frouxa esse negócio. Então, foi bem bacana. Eu tenho amigos do mundo inteiro hoje, graças às Paralimpíadas. Ela é incrível. Eu trabalhei muito forte com a equipe dos Estados Unidos, né? Do tiro com arco. Então é muito interessante, porque além da limitação física em si, que tu tem que administrar como é que o esporte se adapta com qual limitação física aquela pessoa tem. Então é raciocínio rápido o tempo todo. Então, enfim, né? Minha história com o esporte ela é grande, e minha história com mountain bike ela tem 3 anos. E o ano passado eu tive um corte. Porque como não teve competições, né? Cadê? Não tinha... O pessoal largou planilha, muitas pessoas, enfim, teve esse momento de desistência. E aí, o que eu vou fazer? Mas, por outro lado, não foi um ano ruim, de forma alguma. É um ano que eu movimentei bastante a minha agenda, mas com público não atleta. Então, eu tinha muito pós-operatório de ligamento cruzado, principalmente, que eu amo de paixão, pós-operatório. E eram de pessoas de vida normal, que escorregavam. Cada um gosta de umas coisas meio estranhas, às vezes, né? Exatamente. E aí, até eu consegui voltar o meu raciocínio para uma pessoa que não tem uma performance alta e eu adaptar, assim, muitas vezes para mim eu dizia, pai, eu preciso frear aqui porque eu estou administrando um outro público, né? Uma outra vivência de movimento, porque o esporte, ele realmente... A fisioterapia, ela tem a especificidade da fisioterapia ortotraumática, que eu trabalho com ortopedia e traumatologia, mas tem o nicho da fisioterapia esportiva, que é tu entender que aquele atleta, que aquele paciente, ele tem uma relação com o corpo muito diferente, uma vivência diferente e uma rotina
diferente, né? O esporte, ele faz parte da rotina daquela pessoa diariamente. Então, o meu raciocínio... E assim, lesão, Alex, eu já trabalhei com esporte profissional, tá? Mas isso eu não vejo diferença do esporte amador. Lesão é custo. Lesão é caro. Lesão, tu fica parado. Tu comprou uma bicicleta de 20 mil reais hoje e tu caiu. Tu vai ficar com a bicicleta parada, sei lá, tu fez uma fratura, que nem tu, que nem o Gabi. Tu vai ficar 3 meses Pô, 3 meses que aqueles 20 mil não estão rodando. É dinheiro. E tu tá gastando com fisioterapia. Então, lesão é custo. Então, eu aprendi a ter raciocínio rápido, decisão rápida, porque a minha resposta precisa ser rápida. E o esporte está muito vinculado a isso. Principalmente, claro, o esporte profissional. Porque aí tu tem patrocinador batendo na tua porta, né? Tu tem o treinador buzinando que ele quer que tu volte, enfim, né? Então, é nesse sentido. Muito bom, muito bom. E normalmente, assim, Mari, nesse tipo, na parte do ciclismo especificamente, qual é a lesão mais comum que tu pega, assim, no nosso mundo, assim? Dor lombar. Lombar. Dor lombar. Sem sombra de dúvidas, dor lombar é que está presente em 50% do público que eu atendi. Em segundo lugar, joelho. Aí o joelho ele se ramifica. Depende muito do contexto. Mas a dor lombar é a mais presente. Sem dúvida. Bacana, bacana. Tu E vê, aí, hein? a maioria dessas questões, o primeiro passo, né, junto de eu avaliar a mecânica do movimento daquele atleta, é entender o fit daquela pessoa. Então, eu preciso estar alinhada com o fit. Se ela fez o fit e permaneceu com dor... Oi, Léo, meu querido amigo de São Paulo, fisioterapeuta. Ele me fez essa pergunta há umas 3 semanas, né? Quais eram as lesões mais comuns no ciclismo? Tá aí, Léo, vou responder para ti agora. A dor lombar, para mim, é a mais constante. Se eu faço os ajustes, tu faz os ajustes de bike, que tu consegue diminuir um pouco a flexão do tronco, fazer um ajuste de alinhamento de pelve, ali a gente já consegue reduzir bastante o percentual de dor. Mas a gente tem as questões do corpo propriamente dito e da vivência corporal que aquela pessoa tem, né? O quanto de suporte ela se dá e o quanto de experiência prévia ela tem antes da prática esportiva. Porque a gente vem com um históricozinho, né? Eu, né, por exemplo, né, eu tenho dor lombar e eu tenho a Serra do Rio do Rastro aqui na minha coluna, né? Mais ou menos Olha assim. que beleza. Porque o que acontece, né, Mari? Eu trabalho com desenho de... o boi, todo mundo já tem lesão. Não tem como prevenir. Ai, ai. Então, assim, ó, eu trabalho com arquitetura desde os 16 anos. Eu tô batendo 42 agora o mês que vem, né? Daqui um mês e pouco. Então, o que acontece? Eu tenho um desequilíbrio funcional do braço direito levantado por causa do mouse desde os 16 anos, né? E a gente... a pergunta do boi eu achei super pertinente, né? Que é o seguinte, eu vou falar pelo meu histórico de atleta e eu percebo assim que a maioria das pessoas que praticam o mountain bike e o ciclismo de estrada hoje são, né, olhando o perfil aqui da loja, tá? Não estou falando do perfil de competição, estou falando do perfil do público em geral. Quem é que anda de bicicleta, tá? Vou ser bem sincero assim. Tá. A maioria tem mais de 30 anos. Tá? A maioria já está formado, que tem a bicicleta como esporte, tá? Já tem uma condição financeira relativamente estabelecida, então já está lesionado, filho. Não dá, entendeu? Porque o que acontece, né? Eu falo sempre para os clientes assim, o que é a bicicleta para nós? Quando eu era criança, não tinha play isso, play aquilo, aí isso, aí aquilo, entendeu? Não tinha. Era brincar na rua e o maior presente, o melhor que tu podia ter, o teu sonho, era uma bicicleta.
Então, hoje a gente trabalha com esse sonho de criança na vida adulta, né? Então, Sim, assim, a gente é já está com verdade. a lesão constituída. A menos que a gente tenha um ou outro adolescente, eu gostaria que citassem aqui na live quantas pessoas andam de bicicleta hoje que já eram atletas com 15 anos, com 14 anos, que tinham um acompanhamento fisioterapêutico, o treinamento, planilha de treino. Dá para contar nos dedos. É Né? difícil. Eu, particularmente, conheço o Christian Lazari. Que é Entendeu? hoje, né? Que é atual, É, não é há 20 anos atrás. É há 20 anos isso. atrás. Talvez o Uhum. Fossati, né, gente? O Sérgio, mas o Sérgio também começou meio, né? Entendeu? Não é aquela coisa assim, que teve uma equipe que acompanhou ele para evitar que ele chegasse nos 38 anos com lesões, né? Uhum. Então a Sabe, gente chega nessa idade, daí a gente compra a bicicleta com 30 anos, já está todo, né, recortado da vida que teve, né? Entendeu? E aí compra uma bike cara, como tu falou, e quer começar a competir, e aí vai aflorar um monte de coisa que veio fazendo errado ao longo da vida, né? O perfil do cliente o perfil do atleta de hoje é esse aí, né? olha, eu tenho um pró e um contra. Eu vou começar pelo pró. Eu Vai estava lá. conversando com o Thiago Bianchi semana passada. Se o Thiago ainda tá aí, dá um alô, que eu vi que ele entrou. Eu disse, Tiagão, tu já reparou que a categoria mais forte, as categorias mais fortes são as Master B. Parece que o cara, quanto mais velho ele fica, mais forte. Olha, Auri, Benedetti, pô, galera forte pra caramba, né? Uhum. Gato, o próprio Thiago. E é bem isso que tu falou, parece que o cara realmente passa da fase onde ele tem que investir na faculdade, nos filhos pequenos, em comprar um apartamento, Em festa também. rolê, né, foguete, 1000 graus na sombra, e aí, tá, não, agora eu vou dar um jeito na minha vida, me estabilizei financeiramente, agora eu realmente vou investir em cuidar de mim. E ali é a partir dos 30, de fato. De fato. B1 é muito forte, realmente, é muito competitiva, né? É uma categoria muito competitiva. E aí, claro, a gente vem o contra, realmente. Eu não digo até, Alex, por se movimentar errado. A gente aprende a se movimentar de acordo com as nossas experiências sensoriais. Então, Uhum. lógico que a gente considerar errado, certo, é um pouco, né? Não sei se o quanto existe uma forma correta, mas quanto mais experiências tu tiver, mais inteligente o teu corpo vai ficar. Isso é fato. Agora, a gente tem uma situação que não dá para negar. À medida que o tempo vai passando, perdendo. Então, sem sombra de dúvidas, o cara vai ficar um pouco mais aberto, né? Vai ficar um pouco mais vulnerável a ter uma lesão à medida que o tempo vai Uhum. passando. E claro, aí assim, a gente pode dividir o ciclismo em dois segmentos, tá? Digamos que do segmento superior, membro superior e tronco, a maioria das lesões são traumáticas. E ali não tem prancha, não tem nada. Trauma é trauma. Aí ou o terreno não estava legal, ou a tua bicicleta perdeu totalmente o domínio dela, tu tá sem técnica para estar onde tu tá, ou assim, Lady Murphy. Não sei. Lady Uhum. Murphy total. Foi o que Acontece, é um aconteceu trauma. comigo, né? Não adianta, né? Tu vai ser ejetado da bicicleta e não tem o que fazer. Tu vai cair de mão. Aí o que pode acontecer? Fratura de punho, fratura de clavícula, luxação de ombro, até uma fratura de tubérculo maior de ombro. Então, a maioria das lesões de membro superior na bicicleta são lesões traumáticas. Então, nesse ponto a gente pode dividir. As lesões que são de sobrecarga, elas normalmente estão vinculadas ao segmento inferior. Então, Uhum. tendinopatia, síndrome femoropatelar, né, a síndrome do trato tibial, todas essas estão muito mais vinculadas à sobrecarga. Então, normalmente, ao momento que tu vai sentir essas lesões, que eu posso explicar um pouquinho mais sobre elas, é o momento em que na tua planilha tu está aumentando de volume.
Então, qualquer lesão, ela tem que seguir um raciocínio dentro de um gráfico de capacidade e demanda. No momento em que a demanda ultrapassa a tua capacidade física de adaptação, pimba, vai vir a lesão por sobrecarga. E isso faz parte da vida, não tem o que fazer. Aí é o momento que tu vai ter que deixar o corpo se reorganizar e pau na máquina de novo para cada vez dar mais experiência de movimento, mais experiência, né, de performance. Isso faz parte do game. Quanto mais tu te expor, mais isso vai acontecer. Agora, isso que tu falou, voltando lá no contra, de tu ter experiência de queda, de dor, de lesão, tudo isso sensibiliza o teu cérebro. E aí, o desenvolvimento de dor crônica acaba sendo muito alto. Porque o teu cérebro está sempre hiperativo, sempre recebendo informação de dor. Então, né, qualquer situação que tu colocar ele, expor ele, ele vai entender como dor e pode realmente desencadear um processo de dor crônica. Isso é muito comum em atleta profissional. Eles têm dor full time. Full time. Um atleta profissional tem dor A gente que não é, a gente que não é profissional. Opa, voltou. Perguntou sobre. Voltou! Tudo bem, Mari? Tudo Achei que tu tinha caído da cadeira aí. Não, tudo certo. Eu nem Tá lembro bom. mais onde é que eu tava com a minha frase, mas tudo bem. Ah, sim, que atleta tem dor full time. E aí também a gente divide. O desafio de trabalhar com esporte amador é que, Alex, tu não tem nutri, tu não tem o tempo todo, entende? Tu não tem alguém que regule a tua suplementação ali contigo, um treinador, um coach que tá ali toda hora controlando a tua qualidade de movimento, a tua performance no geral. E, enfim, tu tem o fisioterapeuta que vai te colocar lá na botinha de compressão no final do treino, tu não tem. Não tem. Tu tem que acordar no dia seguinte e trabalhar, tu tem que chegar machucado em casa do pedal e tu tem que botar a roupa na máquina e dar comida para nenê, né? É isso aí. E é assim. É isso aí. E não adianta, a gente é amador, né? Então, às vezes, o que eu sinto às vezes, tá? A gente trabalha com a loja, trabalha com uns eventos e a gente sente assim, ó, que os atletas amadores, como eu disse antes, dá para contar nos dedos de uma mão os atletas amadores, os atletas profissionais que fazem parte do nosso dia a dia, tá? O profissional que eu digo assim, que o seu ganha-pão é competir. Isso aí. Tá? E quantos a gente tem do nosso dia a dia, né? Na nossa cidade, no nosso esporte. Então, são muito poucos. Então, às vezes eu percebo assim que as pessoas às vezes se cobram muito um resultado de profissional sendo amador. E isso às vezes eleva a chance de lesão. E além disso, tem um comportamento, né? E uma exigência tanto do equipamento como dos eventos de profissional sem ser profissional, né? Perfeito, Alex. E muitas vezes assim, a gente é assim, a bike no nosso mundo, no nosso meio aqui, ela é um hobby, né? Ela é um esporte, mas ela é um hobby, ela é um lazer, né? Então, assim, não tem como o evento oferecer uma, digamos assim, uma estrutura ou até mesmo um atendimento de profissional para atletas amadores que despendem um valor de atleta amador. Então, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que todo o dinheiro que a pessoa tem disponível, pô, olha quanto ela trabalhou para ter aquilo disponível, né? Quanto investimento ela teve em treinamento, em abdicar muitas vezes de tempo com a família para ir para um evento. Mas às vezes eu acho que as pessoas principalmente se cobram muito
um resultado de profissional e elas não precisam desse resultado, né? E muitas vezes isso eu tenho falado bastante nas lives. Eu faço reuniões quase que diariamente com o Batistella agora, né? Para a gente deixar a Copa Sul o mais alinhada possível. Muitas vezes, esses atletas que são amadores e se comportam ou têm atitudes de profissional acabam afugentando os verdadeiros entusiastas do esporte. Talvez quanta gente, talvez até a Mari, não participaria de uma prova, de repente, para se testar, para ir lá, mas, não, olha só a cobrança que aquele cara faz dele mesmo. Eu vou lá fazer o quê? Né? Então, eu acho assim, que é importante para o desenvolvimento do esporte no Rio Grande do Sul, né? No nosso meio, que as pessoas se cobrem, que elas queiram dar o melhor, que elas vão lá e se coloquem ao máximo e se dediquem ao máximo para ter o melhor desempenho, o melhor resultado. E isso eu acho fantástico, tá? Eu acho que as pessoas têm mesmo que dar o seu melhor, né? E aí, assim, o que acontece muitas vezes? Só que, às vezes, a forma que a gente externa essa opinião ou externa, entendeu? Essa opinião de que só pode ir para o evento quem tiver na ponta dos cascos, tá afugentando quantas Mari Mosquen de ir lá e participar, mesmo que seja na Light. Mesmo que seja na Light, né, Mari? Então, assim, a Mari pensa, poxa, eu não treino 12 horas por semana, eu não tenho Nutri, eu não tenho fisioterapeuta para minha conta, eu não tenho planilha de treino, eu vou fazer o que lá? Vai lá prestigiar o evento, vai lá fomentar o esporte. Não interessa se tem muita trilha, se tem pouca trilha, se tem muita subida, se tem pouca subida, o que vale é se desafiar. É ir lá e mostrar que, poxa, tem um evento por ano numa cidade de 600 mil habitantes, como é Caxias, e a galera fica criando mimimi, mimimi. Ai, porque olha aquela subida que difícil. Ai, olha aquela descida que é muito ruim. Gente, não é a subida, não é a subida que afugenta as pessoas, não é a descida, não é a trilha, é o nosso comportamento, e eu me incluo nisso, tá, Mari? Eu não gosto de terceirizar a responsabilidade. Eu me incluo nisso. Porque antes de eu ter uma filha, tá, Mari? Eu falava o seguinte, que se não era para fazer 3 dígitos no sábado, eu nem me fardava. Eu falava isso. Se não era para fazer 100 quilômetros, eu nem colocava roupa. Entendeu? Então, hoje, eu penso assim, se eu puder pedalar 1 hora no sábado, eu tô muito feliz. Entendeu? Então a gente tem que parar de ficar colocando a culpa no organizador do evento. Bom, se fosse por isso, graças a Deus a Copa Sul agora está com quase 500 inscritos e é o mesmo percurso do ano passado. E aí vem cara dizer que o percurso é muito difícil, que as pessoas não vão porque o percurso é difícil. Não é o que eu estou enxergando nas inscrições, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o que cabe para um bom evento é sim ser difícil para a pessoa ir lá se desafiar. Cabe uma boa organização, respeito aos atletas, respeito aos organizadores, respeito ao local que está recebendo o público, educação, tratar todo mundo com respeito, com dignidade. É isso que faz um evento ser bom ou não. O percurso ele tem que ser desafiador, ele tem que ser legal, tem que ser bonito, mas as pessoas o mais importante são as pessoas em si. Exato. E a gente deixa de cuidar das pessoas no momento que a gente fala mal do organizador, que a gente fala mal do atleta A ou B, que a gente fala mal da equipe A ou B, ou da marca da bicicleta A ou B. A gente tem que se unir, tem que se ajudar e tem que valorizar o que está acontecendo. Então, assim, eu fiquei, tipo assim, muito feliz em ver a Mari dizendo, Alex, eu estou disposta a ir lá, a ajudar, a participar do evento, e a Mari nem está andando, gente, está andando pouco, e vai lá colaborar, vai lá fomentar o esporte no evento, e está aqui hoje fazendo essa live aqui, fantástica, Mari. Desculpa, eu começo a falar, a minha esposa está me chamando aqui no WhatsApp, deixa a Mari falar um pouco também. Desculpa, Mari, fala aí, manda, vai lá. Eu entendo o momento de desabafo.
O que eu diria assim, como profissional da saúde e talvez como uma pessoa que pegue um pouco mais leve com a vida, se divirtam mais, gente. Ai, a vida já é tão estressante. Aproveita que é um momento tão feliz, tão legal de estar com gente que tu gosta, fazendo o que tu gosta, e que ainda vai lá na treta e discutir, descansar. Vamos curtir, né? Inclusive, para não se expor tanto assim à lesão, porque dentro da tua fala toda, de fato, eu posso tirar agora sim, como profissional aqui, que realmente a galera acaba se cobrando de uma forma que realmente expõe o seu corpo a um pouquinho além ali a capacidade que ele tem e a capacidade de se reorganizar em relação àquela exposição à carga. Então, realmente, às vezes a gente só tem que dar um passinho de cada vez, um pouco mais progressivamente e não já lenhar de uma vez só. Então, é uma questão de autorrespeito, uma questão de curtir o que está fazendo, né? Antes, então, tinha a pergunta sobre como prevenir lesão. Olha, o primeiro ponto, assim, que eu diria é a gente identificar quais são as principais lesões dentro do esporte. Se tu chegasse aqui, a primeira coisa que eu te diria é assim, o fit está em dia? A bicicleta está adequada para ti? Tu pegou um quadro legal? Né? Enfim, a mesa, o selim, porque muitas dessas coisas, dessas lesões, principalmente as de sobrecarga, elas estão muito vinculadas a angulações de movimento que elas não são favoráveis. E aí tu realmente te expõe, o Strava é danado, tu te expõe sem necessidade. Então, vamos adequar. Mari, qual é o melhor fit? O fit lá do 2D ou o fit manual? O melhor fit é aquele que te dá melhor resultado. Vai e testa. Talvez tu vai ter que testar os dois. Talvez. E não é uma ciência exata, né? Vai muito de percepção. A gente acompanha aqui o fit. Muitas vezes o profissional de educação física coloca o atleta na posição matemática, né? Com os ângulos, tudo certo. E às vezes o próprio atleta não diz, eu não me sinto confortável assim e tal. E muitas vezes se passa para o atleta, tu vai ter que ir andar, ter as tuas próprias percepções, porque muitas vezes assim, aquela noite o cara não dormiu bem, daí veio travado, veio com as costas travadas, ou passou muito tempo sentado e tal, e veio fazer o fit e tem alteração para um outro dia, até de frio e calor, né? Tu sabe que os tendões, né? Tem uma variação grande. Então, assim, o fit, ele eu aprendi isso há muito tempo atrás com um sargento do exército que me falou assim, que as coisas elas precisam ser uma trilha e não um trilho. Porque se a gente ficar bitolado no trilho, como é um trem, a gente não desvia de uma pedra, a gente não desvia de um lago, a gente bate numa árvore. E eu acho que o fit, até o trabalho de vocês, ele precisa de adaptações ao longo do percurso, né? Não dá para pegar uma linha reta, não, tem que ser, não, isso é um trilho, né? E o fit é uma trilha, ele não é um trilho. Então, eventualmente talvez esse seja a maior dificuldade, Alex, em as pessoas entenderem como a biologia funciona. Porque a gente está falando, eu tenho pós-graduação em biomecânica, que eu acho que é a mesma do Winston. A gente está tentando colocar um ser humano dentro de angulações. Então, a gente tem todo um raciocínio matemático para ele chegar, para ele produzir torque X, para ele, enfim, vencer a força Newton tal. Beleza, a gente conseguiu colocar aquele corpo dentro de uma lógica, dentro de uma fórmula física e pauleira. A questão é, o corpo, ele não é uma máquina, ele realmente faz as suas adaptações. Por exemplo, tá? Não é uma questão dentro do ciclismo, mas é uma questão muito mais da vida. Hérnia discal lombar. É o diabo, né? Ninguém gosta de falar da hérnia discal, porque ela é muito ruim, ela é dolorida, ela acaba com a funcionalidade daquela pessoa, mas é por um período. Porque neste período o corpo, a história natural da doença, vai buscar ajustes para diminuir o efeito daquele segmento que está
lesionado, né? Daquele disco que está protuso e que herniou. Para vocês terem uma ideia, se faz acompanhamento com ressonância magnética e em 1 ano de crise, o disco já reabsorveu. Então, se tu teve uma hérnia discal há 5 anos, não tem a menor lógica tu chegar para mim aqui hoje e dizer assim, eu tenho uma hérnia. Não, se ela não está em atividade comprimindo o teu nervo, tu não tem mais. Então, biologicamente, o corpo já se adaptou e já tomou as suas decisões para resolver aquela situação. O profissional, profissional da fisioterapia, do movimento, eu torno as coisas mais rápidas e eu direciono para o corpo para facilitar a vida do organismo. Mas biologicamente ele já faz as suas adaptações. Então, sim, tu colocar o corpo dentro de uma bicicleta, em cima da bicicleta e achar que nunca mais vai precisar fazer algum ajuste, não tá certo. Até porque a gente tem 2 questões, né, Alex? A galera pedala de mountain bike no final de semana. Durante a semana, normalmente, a maioria pedala de speed. E aí o raciocínio é outro, a adaptação é outra, né? A posição na bicicleta é outra, a informação que tu está dando para o corpo, apesar de ser parecida, é um movimento cíclico, ele traz uma informação diferente, principalmente ergonômica, né? De posicionamento para o corpo. E é isso. Não sei se responde a pergunta, mas o ideal é identificar os padrões de lesão dentro do esporte, e aí as lesões de sobrecarga vêm compressão nervosa de membros superiores, vem as tendinopatias, principalmente a patelar, né, aquela embaixo da patela, tem a tendinopatia do trato iliotibial, e aí são mecanismos diferentes. Tem a síndrome femoro-patelar, normalmente vinculada ao joelho. Então, as patologias de joelho, a lombar. E acho que eu focaria mesmo em prevenir lombar e joelho. E as outras a gente vai adaptando de acordo com as necessidades de cada pessoa. Legal, que bom ouvir isso, né? Eu me surpreendi mesmo, né? Que legal que tu falou, né? Do fit também, da importância do fit, da gente. E a gente vê muita gente assim, Mari, também né? A gente tem experiência aqui da loja e tal. O pessoal acha que quando vai comprar uma bike é buffet livre, né? Ou um rodízio de pizza, que quanto maior, melhor para justificar o valor da bicicleta. Então, às vezes a gente vê a galera assim, de 1,65 m, eu quero uma bike tamanho grande. Eu não sei se é porque vem mais material, não sei porquê, né? Mas é engraçado. A gente tem muito isso, a gente vende muita mesa pequena na loja, né? Por quê? Porque a galera normalmente, claro que quando o cliente chega até a loja para comprar a bike com a gente conhece bem o nosso produto, a gente sabe da geometria da bicicleta e tal, então a gente consegue orientar o cliente para comprar a bike do tamanho certo, né? Inclusive, o Winston ele só atende por horário marcado aqui, né? Quando ele está por aqui, eventualmente, a gente pede para ele analisar a flexibilidade da pessoa, né? Para entender também, porque às vezes a pessoa está bem no limite da tabelinha, que a gente quer colocar numa caixinha as pessoas, né? A pessoa está no limite de altura, mas às vezes as pessoas não se dão conta que a envergadura dos braços altera o tamanho da bicicleta, o tamanho do cavalo, né, que é do períneo ao chão, altera o tamanho do quadro da bicicleta também. E as pessoas acham que a altura delas é que vai exclusivamente determinar o tamanho da bicicleta. Só que a gente tem que lembrar que o que tem do ombro para cima não serve para nada no ciclismo, né? Pescoço e cabeça, né? Eu não tenho pescoço praticamente, entendeu? Mas eu tenho uma envergadura grande e tal. Então, essas questões, quando o cliente entra pela porta, ele diz, eu quero isso, isso e isso. Daí a gente faz uma série de perguntas para entender se o que ele quer é o que ele precisa. A gente não vende produtos aqui na loja. A gente entrega e oferece soluções para a demanda dele. Tá? Então, não, né, o que mais acontece é o cliente que ele quer uma coisa porque ele ouviu dizer. Só que muitas vezes o que ele ouviu dizer não serve para ele. Né? Por exemplo, assim, o que a gente mais escuta é cliente que quer bermuda. Eu vim comprar uma bermuda e ele sai daqui com bretelle.
Ou a cliente mulher vem comprar uma bermuda e uma camisa e sai daqui com um macaquinho. Lindos. Entendeu? É muito, Além de muito ser isso. lindo. É, além de ser lindo, isso aí. E aí, e a bicicleta acontece assim, o cara 1,69 m, 68, chega aqui, eu quero uma bicicleta grande, o tamanho L, 19 polegadas, né? Então, assim, daí a gente pega e faz alguns testes básicos de flexibilidade, a gente não é profissional da área da saúde, pelo menos para ele comprar a bike certa, depois a gente orienta ele a fazer um bike fit, né? E muitas vezes esse cliente de 1,68 m que veio para comprar a grande, ele sai daqui com uma bicicleta pequena, não é nem com a média. Tu entendeu? E daí, ou se ele insiste em comprar grande, é óbvio que o dinheiro é dele, né? Eu vou vender para ele o que ele quer, mas não sem antes passar a orientação, né, do que é certo, né? A gente não impõe nada, a gente só orienta, né? E isso aí é um fato muito engraçado, assim, que muita gente que nem conhecia o Bike Fit, então não é um assunto muito falado nos grupos mais de iniciantes, né? Então a gente também relembra isso do Bike Fit, porque às vezes o pessoal diz, mas 250, 300 reais um Bike Fit é caro. Aí eu digo assim, caro é uma ressonância magnética do joelho ou da É o lombar, mesmo né? valor, até mais. Até mais, né? Então, assim, a gente passa essa noção pro pessoal justamente para eles, depois, assim, a gente, Mari, tenta evitar deles gastarem dinheiro contigo, tá? Tô orientando, tô brincando. Sacanagem. Orientando. Sacana, não tá funcionando a parceria, né? Então, justamente isso, fazendo o bike fit, primeiro se compra a bicicleta do tamanho certo, né? E aí depois a gente vai para o bike fit e a gente sempre diz assim, o bike fit ele serve para prevenir, não para evitar lesões. Porque como eu imagino, eu tive uma vida inteira torto, vou comprar uma bicicleta, vou fazer um bike fit, eu não posso sair daqui achando que eu sou o Wolverine, que nada vai me acontecer, né? Entendeu? Eu tenho uma grande probabilidade de desenvolver lesões, mesmo com a bicicleta ajustada para o tamanho certo, né? Se, como tu mesmo falou, se o teu corpo for além do que ele demanda, da capacidade dele, ele vai estourar, ele vai abrir as pernas. Eu vi algumas perguntas aqui em relação ao fit, tá? Se precisa fazer mais do que uma vez por ano, se todo mundo tem que fazer. Depende do que tu quer. Tu quer performar? Tu quer pedalar pra caramba? Acho que é um investimento que vale a pena. Tu quer dar um passeio no final de semana? Pode ser que o teu corpo se adapte, pode ser que não, né? Aí é experimentação. Ali, a saúde, gente, vocês têm que entender que é tentativa e erro. Tem que ver, não deu certo, vai buscar o caminho certo. A gente não tem uma fórmula mágica de segue o baile. Mas olha só, gente, o fit não resolve todos os problemas do mundo. Seria interessante, o Walter disse, né, de fazer várias vezes do ano. Depende do teu nível de exposição, porque olha só. Ele tá falando por ele que ele faz um monte. Tá. Enfim. Olha só. Por exemplo, assim, se tu só pedala, tu não faz uma atividade extra, é muito possível que tu tenha algumas restrições de movimento, porque o pedal é uma atividade cíclica numa postura mantida, né? Tu não tem uma exposição à flexibilidade, ganho de mobilidade de quadril, de tornozelo, de flexão lombar, enfim. Tu vai se manter naquela posição, tu vai ficar rígido naquela posição. No momento em que tu começar a fazer uma atividade musculação mesmo, até não digo musculação que vai ficar muito grande, mas algo que te imponha um pouco mais de flexibilidade de tecidos, tu vai ganhar mais mobilidade nas tuas articulações e a tua posição na bicicleta vai ficar diferente. Então ali é um momento em que tu vai mexer no fit de novo. Agora, se tu só pedala, é muito difícil que tu ganhe mobilidade e que tua posição na bicicleta vá mudar muito. Eu posso estar falando bobagem, mas creio que não estou falando bobagem, mas é o raciocínio mais lógico em relação a isso, tá? Eu vou falar. Eu recomendo mesmo. Eu vou falar pelas minhas experiências, tá, Mari? Primeiro, sempre que tu tiver um aumento de performance muito grande,
ou uma diminuição de performance, ou iniciar e perdurar numa atividade física diferente do ciclismo por um bom tempo, é legal refazer o bike fit. Por exemplo, assim, comecei a nadar, nadei 3, 4 meses, o meu corpo vai mudar, então seria legal refazer. Isso aí. Fiz aulas de RPG, de alongamento, treinamento funcional por um período longo, meu corpo, toda vez que a performance tiver uma alteração, é legal fazer. Exatamente. Aumento ou diminuição de peso. Se tu mudar de peso entre 5 e 10 quilos, eu vou falar por mim, tá? Teve uma época que eu perdi 10 quilos em 6 meses, tá? Olha só o que é, eu era um bunda gorda, né? Com a diminuição das nádegas, tá? Né? Do tecido das nádegas, o meu selinho aumentou em 1 centímetro a altura. Nossa, sim, totalmente. Né? E vou fazer mais um comentário baseado aqui na minha imaginação, mas imagina que tu tem uma barriguinha, né? Tu tem uma posição de flexão. Diminuiu a barriguinha, tu tem outra posição de flexão de tronco, porque tu não tem mais uma camadinha ali no meio, né? Então, acontece, né? Vai depender muito do que tu está fazendo. Se tu mantém uma atividade constante, não vejo necessidade. Mas eu acho muito difícil que aconteça isso, de que tu não tenha mudanças físicas das tuas valências físicas nesse meio tempo. Vou precisar de fisioterapia em algum momento da minha vida? Tomara que... Mentira. Talvez. Mas vai. Aí a gente vai entrar nessas lesões por overuse, né? Por sobrecarga, que é bem o que eu falei para vocês. Aumentou o volume, aumentou a intensidade, tu começou a pegar um terreno mais altimétrico. Normalmente a altimetria e volume estão ali, né? Para gerar sobrecarga em tendão, para gerar sobrecarga em articulação. Acontece de tu precisar de acompanhamento fisioterapêutico. Acho que é isso. Não, Mari, muito obrigado pelas palavras. Eu também não tenho mais nada a acrescentar aí. A gente falou de fisioterapia, falou de bike, falou de evento, falou de bike fit até, né, com a permissão do Winston aí, que entrou agora no fim aí, só para tirar um sarro aí, né? Mas, então, fantástico, Mário. Obrigado pela participação aí e pela disposição também. Imagina. Eu só tenho mais uma coisa também, que aí a gente vai cruzar as informações entre loja e suporte de saúde. Gente, pelo amor de Deus, comprem roupa de qualidade, porque vocês vão fazer um longo de 6 horas na mesma posição. Uma das maiores lesões dentro do ciclismo são as lesões de assoalho pélvico. Por favor, o que é o assoalho pélvico? É um músculo que fica entre a genitália da frente e o furico atrás, tá? Sendo bem direta e reta. Ali passa muita inervação importante, muito vaso sanguíneo importante. Então, existem vários problemas genituritários que acontecem por manutenção da posição no local. Então, por favor, invistam num selim de qualidade, invistam num bretelle de qualidade com forro bom e também pedalem em pé. Façam a transferência de sentado para em pé, para diminuir a pressão, para diminuir a temperatura no local. Então, sempre que puderem, dar um tiro em pé numa subida, além de tu estar aumentando muito o torque, né, do teu quadríceps, fazendo uma força, tu está diminuindo um pouquinho a pressão ali no assoalho pélvico. Tanto para mulher quanto para homem. Sequela para homem, impotência, falta de ereção. Sequela para mulher, dor local, compressão do nervo, dispareunia, que é dor pélvica, dor na relação. Então, para a qualidade de vida, isso é horrível. Não é ortopédico, não é o que eu trato, mas é muito importante que isso se leve em consideração. Já que a gente cruzou os assuntos em relação ao vestuário, também tem isso para raciocinar. Deixa eu passar. E tem os géis anti-atrito também, que ajudam bastante no desconforto, né? Sim. Ali, né, na região, né? E assim, se eu for dar uma dica, tentem sempre manter
a musculatura estabilizadora em dia, tanto de coluna quanto de quadril. Então, a maioria das patologias de joelho, de tornozelo, são para quem pedala com o joelhinho muito para fora. Então, tentem manter o joelho mais alinhado com o pé possível, para ter uma atividade da musculatura glútea bem adequada. Não joguem o joelho para dentro. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer muita força e na hora de fazer força o joelho acaba compensando e batendo até lá no quadro. Tentem sempre manter um alinhamento de joelho e tornozelo, até para evitar essas rotações de tíbia, tá? E também o clipe da sapatilha, evitar que ela fique ou muito para fora, muito para dentro. O clipe é muito importante, gente. Isso o bike fitter faz também esse Isso ajuste aí. do alinhamento, né? Se ele tiver, olha só, se tu tiver uma posição de fêmur que não for muito adequada, a tíbia faz um movimento oposto, tá? E aí, no momento em que tu tá fazendo o pedal, tu acaba realmente fazendo uma compressão ali e geram várias sobrecargas na banda lateral do joelho, no menisco, no tendão patelar. Então, muitas vezes, é só fazer um ajuste de clipe e evitar que o clipe fique com o pezito muito para dentro, fique muito quico, sabe? O joelho para dentro, o pé para dentro. Então, mantenha o alinhamento do pé e do joelho, e aí a gente já libera muitas dessas dores no quadril. Tu pode até fazer o fit, mas se tu tiver uma mecânica de movimento, se tu tiver uma compreensão de movimento de jogar o joelho muito para fora ou o joelho muito para dentro, ali a gente vai ter problema também. E aí é isso. Eu não chamo de core, tá? Para prevenir dor lombar ou dor cervical, mas trabalhem o corpo como um todo e trabalhem muito essa estabilidade do tronco, principalmente da cadeia posterior, porque a gente, como eu falei, a maioria pedala de speed durante a semana e de mountain bike no final de semana. São duas cargas diferentes em cima da coluna cervical. Tu tá na speed, tu tem, pela aerodinâmica, tu faz muito mais extensão, né? Tu desceu o tronco, tu aumenta a extensão e tem que manter aquela musculatura ali. E no mountain bike, tu vai para cima da suspensão e toda a vibração do terreno, tu sente na tua cintura escapular e na tua cervical. Então, por favor, trabalhem muito a cervical de vocês, com quem vocês treinam, ou com a físio propriamente dita. Vocês podem buscar recursos, posso tentar ajudar construindo algum material para vocês, mas a cervical é super importante, tá? De tratar e de dar esse suporte. De resto, lesão traumática, não tem o que fazer, a não ser melhorar a tua técnica, dar um suporte melhor para tua bicicleta e não ser bobo de escolher um terreno ruim depois de uma baita de uma chuva e aí foi te expor de graça, né? Então, troca o treino, vai para outro lugar. E é isso. Então, lesão traumática, daí vem cá que eu gosto. O mais gosta fratura. Não, E o Gabrielzinho que o diga, né? Então a gente, né, tem aqui, né, na UP, né, várias opções de breteles e roupas para ciclismo, né, que a gente não gosta de chamar de vestuário, a gente chama de equipamento de ciclismo. Melhor, né? Isso aí. A gente até tem o vestuário, que é o que as pessoas vêm procurar normalmente, né? Tanto é que a gente tem um modelo de bermuda masculino e um modelo de bermuda feminino. Bretelle, eu tenho 9 modelos diferentes em vários tamanhos. E macaquinho, eu devo ter uns 5 modelos diferentes de macaquinho. A gente tem macaquinho masculino também, né? Já tem uma galera aí que está usando. Tem o pessoal que diz que ou é macaquinho ou é masculino, mas a gente tem o macaquinho masculino aqui também, né? Sempre tem, né? E aí, então a gente tem várias opções de equipamento de ciclismo. A gente tem as linhas da Márcio Mai, da Free Force, a linha da própria Soul, da MF+. A gente tem uma linha top, high-end, que é a linha da Lightweight, né? Um produto alemão importado fantástico, né, nos breteles. A linha feminina, então, também, Márcio Mai, nossa parceirona. Inclusive, a gente fechou o patrocínio deles para a volta do Rio Grande do Sul. Além de tudo, além de ser apoiador, patrocinador do evento, eles vão estar dando uma surpresa para os atletas aí. Agora, eu acho que daqui uns 15 dias a gente vai
fazer o lançamento dessa surpresa aí para a galera que vai participar da volta do Rio Grande do Sul, né? Que vai ser em Fazenda Souza aqui, dias 13, 14 e 15 de novembro. A gente tem várias opções de selim da Selle Itália, aí, uma linha dos 100 aos 2.000 reais também, né? Para ter em todos os bolsos e todos os gostos aí, né? Então, assim, galera, a gente, né? O pessoal está pedindo, inclusive, uma live exclusiva sobre selim e bretelle. Vamos pensar nesse assunto para falar exclusivamente isso, porque é um ponto de contato, são 3 pontos de contato, né? As mãos, os pés e, né, o períneo, né? Né, e o assoalho pélvico. Então, a gente vai estar falando sobre isso em uma live exclusiva sobre isso. E muitas vezes a gente sobrecarrega os punhos ou vice-versa por estar numa posição errada ou por estar usando o equipamento de ciclismo errado, seja o bretelle, seja o selim. Então, assim, pessoal, tem muita opção no mercado, não é só a nossa loja que tem boas opções, né? Tem lojas pelo Brasil inteiro. Procurem um profissional, procurem uma orientação de um profissional quando você for na loja, né? Escute o profissional, ele está ali para te ajudar, né? E te oferecer o produto que tenha o melhor custo-benefício. Nem sempre, tá? O melhor custo-benefício é o produto mais barato naquele momento, mas ao longo do tempo, com certeza, ele vai te trazer muita coisa boa, muita coisa legal aí, porque a atividade de pedalar, ela é fantástica pelo esforço, pela paisagem, pelo contato com a natureza, mas ela não pode ser desconfortável, porque senão tu deixa de usufruir de todos esses benefícios e fica focado naquela dor, né? Então, vem aqui que a gente ajuda você a resolver essa dor aí, seja com a roupa certa, seja com o selim certo ou com um creme anti-atrito que ajuda muito, principalmente quando tu quer pedalar 2 dias consecutivos, né? Ela ajuda a aliviar aquele desconforto que tu vai sentir no dia seguinte. Interessante. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, também pode mandar inbox, tá? Tem meu WhatsApp também, se precisar. A princípio, eu acho que é isso. Eu dei uma revisada só do selim. A última coisa que eu falaria é a posição do selim é como se fosse o centro da bicicleta. Então, ela vai direcionar muito como que tu vai pedalar. Se o selim tá muito alto, muito baixo, muito para frente, muito para trás. E ele quer dizer, ele tem uma correlação muito grande com as nossas lesões, principalmente com as lesões de joelho. Então, o selim é o cara. Agora, o seguinte, Mari, fiz o fit, ele levantou 2 milímetros do meu selim e eu comecei a sentir dor na lateral do joelho. Baixa os 2 milímetros. Eu falei, não é exato. Pode ser um dia que tu tá com a nádega mais tensionada, mais rígida, e daí tu veio fazer o bike fit e aí ficou ou mais descontraída, né, a musculatura, e daí permitiu que a altura fosse maior. Aí tu foi fazer um pedal de 100 km. Gente, 100 km dói tudo, não interessa o fit que tu quiser, vai doer igual, entendeu? Tem isso também. Eu acharia estranho, cara, dizer, eu acho engraçado, Mari, agora vamos devagar um pouquinho. A gente vê muito isso, o pessoal comprou uma bike nova, fazia sempre 60, 70 quilômetros. Veio aqui, comprou a bike nova, sexta-feira vou fazer o bike fit, sábado vai fazer o... Eu vou para a praia pela Serra do Umbu, 200 quilômetros de estrada de chão, pedreira, vai chegar lá, o bike fit me machucou. Gente, 200 quilômetros com a bike nova ainda, não tem como não doer, né? Mas a gente, Mari, tá rindo, mas a gente vê, como diz o Gabi, é raro, mas acontece com frequência, tá? Né? Então, gente, não adianta, né? A nossa atividade, ela é extenuante, né? Ela é extenuante, e a gente tem que pensar assim. Isso eu falo muito para os clientes, assim, tu imagina uma coisa desconfortável para te atravessar a rua. Beleza. Agora tu pega essa coisa desconfortável e vai até São Pellegrino caminhando com um tênis te apertando, né? Atravessa a rua com o tênis apertando, não faz diferença nenhuma. Vai até São Pellegrino com o tênis apertando, vai parecer que tem uma bigorna em cima do pé, né?
Agora experimenta ir até Caravaggio caminhando com a bigorna em cima do pé. O que, que vai acontecer? Vai multiplicando a dor, vai multiplicando o desconforto. Então, achar a posição certa, ter a roupa, o equipamento adequado, ele precisa estar muito bem afinado. Por isso que equipamento bom é caro, porque tem muito investimento em desenvolvimento, em materiais, em tecnologia, em design, para que aquele produto, aquela solução atenda às tuas necessidades de endurance. A gente faz um esporte de endurance, a gente não pode esquecer isso. E no endurance, qualquer pingo é multiplicado pelo número de horas que tu fica em cima da bicicleta. Mas também nesse ponto, né, Alex, a gente tem que ser um pouquinho resiliente, entender que algumas coisas a gente precisa se adaptar, passar por cima, fazer um pouco mais de esforço, né? Porque isso, eu trabalho muito com corrida também, né? Aí ano passado, retrasado, veio a febre do Vaporfly, que era com a fibra de carbono. E, enfim, Mariana, todo mundo vai precisar comprar um tênis de R$ 1.500. Não. Agora, o Kipchoge lá, o cara mais rápido do mundo, ele vai comprar um Vaporfly? Claro que ele vai, porque aquilo vai deixar ele mais rápido. Então, assim, vamos adequar a nossa realidade. O chama de saúde é encarar a realidade, nós temos a realidade. Qual que é a tua realidade? Aí, eu quero performar pra caramba, eu quero fazer um extremo sul de bicicleta, Tá, então vamos organizar a tua vida para te executar essa tarefa. Agora, quero só fazer pedal de 30 km, quero ir até a terceira e voltar, beleza. Então não precisa de tanta coisa, né? Às vezes a gente investe não precisa. Mas voltando ao assunto inicial de que a galera tá super competitiva, aí sim, né? Se tu realmente vai mergulhar para competir, então mete ficha e vai investir no equipamento correto, né? É isso aí. Beleza. Tá ótimo. Gente, valeu, Marisa. obrigada. Valeu, eu que agradeço mais uma vez pela presença, pelas sábias palavras, né? Teu conhecimento realmente encanta e nos agrada muito saber que tem uma profissional como a Mari, que agora, né, além da grande profissional que é, também é a nossa fisioterapeuta oficial da nossa equipe, Up Bike e aí Team. Te agradecemos muito. Então, a Mari vai estar atendendo na Copa Soul aqui de Farroupilha, né, no dia 14. Vai estar lá com a Bota Recovery, prestando um atendimento de primeira para o público em geral. Não, ela não estará lá só como fisioterapeuta da equipe da UP, Eu mas sim sou do fisioterapeuta de Caxias, então... de todo mundo, né? De todo mundo, né? Bem-vindos. Mas quem é de Farroupilha também pode procurar teu atendimento, né? Sim. Fisioterapeuta da cidade, da região, né? Já fui de Nova Petrópolis, agora estou aqui. Muito bem, muito Então, obrigado. isso aí. Gente, aberta sempre à disposição para tirar dúvidas. E, Alex, tu vai deixar salva a live? Vou tentar. Da semana passada deu quase 1h30 de live e acabou não salvando. Tava muito Então pesado. vamos terminar logo e a gente deixa lá salva. Vamos lá, então. Vamos tentar. Tá bom? Obrigada, gente. Beijão, então. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau. Eu não sei como eu vou sair.